Então, boa tarde a todas e todos. Estamos hoje, no dia 24 de novembro, na conferência de encerramento do segundo seminário Cidadania e Democracia, organizado pelo Laboratório Brasil Republicano. Quero agradecer a presença de todos e todas que estiveram ao longo dessas semanas de novembro participando do evento. Fico muito feliz em reencontrar as pessoas aqui, pessoas que participaram dos 4 encontros, Hoje nós temos mais uma excelente atividade, um encerramento excelente com o professor Jorge Ferreira. O professor Jorge Ferreira, que é professor titular de História do Brasil da Universidade Federal Fluminense. O Jorge, que é professor do programa de pós-graduação também da Universidade Federal Fluminense e credenciado no programa de pós-graduação da Universidade Federal de Juiz de Fora. O Jorge vai, hoje, na conferência de encerramento, apresentar a palestra intitulada Direitos Civis e Violência contra a Mulher no Brasil Contemporâneo. Jorge, muito obrigado, passo a palavra e peço que todos mantenham os microfones e as câmeras desligadas. Após a apresentação, nós teremos tempo para as perguntas. Jorge, muito obrigado. Ok, eu quero inicialmente, boa tarde a todos, e eu quero agradecer aos meus colegas do Laboratório Brasil Republicano, a Carla, o Renato, a Lívia, a Laura, pelo convite que me fizeram para fazer essa palestra de encerramento. Quero parabenizar também esses colegas, junto comigo, nós que promovemos esse segundo seminário, que eu considero um grande sucesso. Começou com a palestra do professor Fernando Perlato, palestra de abertura, depois a apresentação dos nossos pós-graduandos, com trabalhos originais, e a maneira como também eles apresentaram o seu trabalho, com muita garra. Então, estão de parabéns, e hoje a gente encerra. Então, eu quero parabenizar todos, os professores, as professoras, e os nossos alunos. E o que eu quero falar aqui, hoje, é sobre a história da conquista dos direitos de cidadania, dos direitos civis, em particular, das mulheres no Brasil. É um tema que foge um pouco, ou pelo menos talvez bastante, daquilo que as pessoas estão acostumadas a ler dos meus trabalhos. Mas foi um exercício que eu gostei de fazer, de pensar nos direitos de cidadania no Brasil. Eu não quis trabalhar com direitos, cidadania que eu estou pensando conforme as reflexões do sociólogo inglês Thomas Marshall, numa palestra que ele deu em 1949, que ele define os direitos de cidadania em 3 modalidades: os direitos civis, os direitos políticos e os direitos sociais. Eu não queria falar muito sobre os direitos sociais, porque eu ia acabar falando sobre direitos trabalhistas e poderia me repetir. Direitos políticos já é bastante trabalhado, sobretudo com nossos colegas da ciência política, mas os direitos civis não. Talvez os direitos civis sejam aqueles que menos interesse desperta, não apenas nos estudiosos, mas na própria sociedade brasileira. Então, eu pensei em trabalhar com os direitos civis que aludem, que eles fazem referência aos direitos mais básicos da vida humana. É o direito à vida, é o direito à liberdade, propriedade, é o direito às liberdades individuais, liberdade de expressão, liberdade de informação, o livre pensamento, a inviolabilidade do lar e da correspondência, a igualdade de todos perante a lei e a garantia de acesso à justiça, além do direito de ir e vir, o direito de organização, entre diversos outros. E aqui eu me centrei, no caso das mulheres, em 2 direitos civis básicos, os mais elementares, que é o direito à vida e o direito à integridade física e à integridade psicológica. Então, eu quero começar com um caso que talvez alguns já conheçam, talvez outros não, mas é importante começar por esse caso que eu considero um marco, que é o caso da Ângela Maria Fernandes Diniz. A Ângela Diniz, ela nasceu em Belo Horizonte, em 1944, ela casou muito cedo, aos 18 anos de idade, foi mãe de 3 filhos, e lá nos anos 60 ela tomou uma atitude que era vista com muita desconfiança nos anos 60. Ela pediu o desquite. Assim, a mulher que pediu desquitada, ela sofria muito preconceito. E, sobretudo, quando era a mulher que pediu o desquite.
Para ela era uma coisa muito simples, ela não vivia bem com o marido e queria separar. E, ao longo da vida, depois do desquite, depois da separação, ela tomou algumas atitudes que seriam cobradas duramente a ela mais tarde. Primeiro, ela cobertou o crime de um namorado. Ela tinha um namorado, um empregado que ela tinha foi assassinado e ela assumiu a culpa pelo assassinato. A polícia descobriu que não foi ela. Quem assassinou foi o namorado dela, né, que ela estava assumindo a culpa porque ele era um homem casado. Ou seja, isso seria uma coisa completamente escandalosa. Então, para esconder isso, ela assumiu a culpa. Né. Segundo, ela foi acusada de sequestrar uma das filhas. Não foi sequestro. O que acontece é o seguinte, nessa época, a mulher que pedia separação, pediu desquite, ela poderia, e de regra acontecia, perder a guarda dos filhos, porque o marido poderia acusar ela de abandono do lar. E ela perdeu a guarda das filhas. Quem cuidava das filhas dela era a ex-sogra. E ela queria ficar com uma das filhas, pegou a filha e levou para casa. E por isso ela foi acusada de sequestro. E, por fim, ela foi flagrada pela polícia fumando maconha. Tudo isso seria usado contra ela. Então, em 1976, aos 32 anos de idade, Ângela era uma mulher independente, considerada muito bonita, boa situação financeira e morando numa bela casa na cidade de Búzios, em Cabo Frio. Em agosto de 76, ela conheceu um playboy, essa é a palavra que se usava na época, não? Um bon vivant, o Raul Fernandes do Amaral Street, conhecido como Doc Street. E aí foi aquela paixão à primeira vista, uma paixão fulminante. O Doca se separou da mulher, né? Ele era casado com filhos, se separou e foi morar com a Ângela Diniz em Búzios. Ocorre que o Doca era um homem muito ciumento, era um homem muito possessivo, né? E a Ângela era uma mulher muito independente, ela não estava acostumada a isso. Então, essa paixão fulminante foi se desgastando. Em poucos meses, em 4 meses, em dezembro, a Ângela Diniz já não suportava mais conviver com o Doc Street. Em 30 de dezembro, eles estavam na praia e uma moça que vendia bijuteria, ali teve um flerte entre a Ângela e a moça na frente do Doca. Ele se sentiu completamente ultrajado, foram para casa, teve uma briga terrível, e aí ela pediu a separação. Ela falou que não queria mais viver com ele, para ele se retirar, para ele ir embora. Ele saiu de casa, mas logo voltou. Voltou e pedindo a reconciliação, se ajoelhando, não é? Que aceitaria qualquer coisa. E aí há versões. Uma das versões é que ela teria dito para ele que aceitaria o retorno dele, desde que fosse numa relação aberta. E aí ele sacou um revólver e pronunciou a célebre frase: "Se você não for minha, não será de ninguém." E deu 4 tiros nela. Os 4 tiros, 3 foram no rosto e 1 foi na nuca. Não é casual. Os 3 tiros no rosto foi para desfigurá-la. E na nuca é para ter certeza que ela morreu. Bom, isso foi em dezembro de 76. Somente em outubro de 79, 3 anos depois, é que começou o julgamento do Doc Street. Ângela, isso foi assim, a imprensa, assim, foi uma festa para a imprensa. A imprensa começou a chamar a Ângela Diniz de a Pantera Mineira. E a promotoria, ela foi auxiliada por um famoso advogado, o Evandro de Moraes Filho, Evaristo de Moraes Filho. Evaristo de Moraes Filho era filho do famoso advogado Evaristo de Moraes. Ele foi contratado pela família da Ângela para auxiliar a promotoria. Mas a família do Doca contratou também um famoso criminalista, que é o Evandro de Lise e Silva. O Evandro Lise e Silva era um homem muito conhecido. Ele foi fundador do Partido Socialista Brasileiro, ele foi ministro do governo João Goulart, ele foi chefe da Casa Civil e ministro das Relações Exteriores, ele foi também procurador da República no governo João Goulart, ele foi ministro do Supremo Tribunal Federal, cassado pelo AI-5, e ainda foi membro da Academia Brasileira de Letras. Ele defendeu pessoas importantes durante a ditadura, como Juscelino Kubitschek. E o Evandro Lise e Silva, com toda essa carreira, foi defender o Doca Street. Então, o recurso que ele usou foi,
acusar a Ângela Diniz. Aí aqueles eventos que ela participou, ou seja, defender, namorar um homem casado, sequestro da filha que ela não sequestrou, né, fumar maconha, tudo isso veio à tona. Né? Sobretudo dizer que ela tinha relações não só com homens, mas também com mulheres, e que ela propôs o marido do casamento aberto. Né? E aos jurados, o Evandro Luiz e Silva, ele chegou a dizer o seguinte, quer dizer, ele defendeu a tese do crime passional. Crime passional vem do latim, é paixão. Quer dizer, o sujeito, ele no momento de ciúme lancinante, ele perde a razão, não é? E aí ele mata a pessoa. Tá? Esse é o crime passional. Tá? E o Evandro, em certo momento, para os jurados, tá? Ele diz o seguinte, não, vou citar sua citação, não estou aqui defendendo o direito de matar. Estou querendo a compreensão do fato de que a pessoa se desespera. O amor perturba. A obsessão amorosa leva a desatinos, à prática de gestos que a pessoa nunca imaginou. Quantas vezes a gente vê isso na história da humanidade? Então, Ângela foi apresentada pelo Evandro Luiz e Silva, e isso saiu na imprensa, com uma mulher inescrupulosa, né, que vivia longe dos filhos e que se envolvia com vários homens. E que Doca, por sua vez, né, matou por amor, em defesa da honra em um momento de desespero. O julgamento ele ocorreu em fins dos anos 70, quando ainda pesava sobre as mulheres preconceitos hoje tidos como inconcebíveis. A tese da defesa, tese do Evandro Luiz e Silva, na verdade, na época, foi um sucesso. Ele usou a seguinte tese: legítima defesa da honra com excesso culposo. Ou seja, a culpa foi inconsciente. E o Doca, ao final, o veredito, ele foi condenado pelo Tribunal do Júri a 2 anos de prisão, com direito à suspensão condicional da pena. Ou seja, ele levantou do tribunal e foi embora. Então, essa decisão do tribunal foi muito séria, porque isso já vinha acontecendo antes, mas a repercussão do caso deu direito a que outros homens matassem as suas mulheres, recorrendo à tese do crime passional ou da legítima defesa da honra. E aí vem a pergunta, como foi possível isso ter acontecido em 1979? Bem, o Código Criminal de 1830, isso na época do Império, atenuava a pena do homem que assassinasse a sua mulher em caso de adultério. Isso já vem de longe. Com a República, o Código Penal, um dos seus artigos, garantiu o seguinte, que não são criminosos, eu estou lendo, os que se acharem em estado de completa privação de sentidos e de inteligência no ato de cometer o crime. Ou seja, no acesso de loucura, de perda de juízo, de um ciúme incontrolável, não é? O homem perde a razão, perde o juízo e mata a mulher. Então, esse homem, segundo o Código Penal, ele não era considerado um criminoso. Houve reações. Isso estou falando na Primeira República. Não? Havia um movimento de mulheres e de juristas que eram contra esse artigo. Eram contra, não é? Queriam tirar do Código Penal os chamados crimes passionais, que eram tolerados não apenas pela justiça, mas eram tolerados pela sociedade. A mudança ocorreu com a reforma do Código Penal em 1940. Vocês vejam, em pleno Estado Novo, em plena ditadura do Estado Novo, em que suprimiu o direito do homem matar sua mulher. Quer dizer, aquela história de que não é crime uma pessoa que perde juízo, etc. Isso foi posto por água abaixo pelo Código Penal de 1940. Um avanço dos legisladores, sem dúvida nenhuma, mas dos legisladores, porque na sociedade as mulheres continuavam sendo assassinadas pelos maridos, companheiros, irmãos, pais, etc. Bem, diversos estudos de gênero ressaltam que a dominação masculina e a violência contra a mulher têm origem no patriarcalismo, ou seja, um sistema que garante a dominação masculina nas relações de gênero.
É verdade que a gente tem que reconhecer que a família patriarcal não pode ser considerada como um único modelo de organização familiar. Tá? A gente tem que reconhecer também que a estrutura familiar tem variações no tempo e no espaço. Mas, no caso do Brasil, a concepção de patriarcalismo cabe ao homem estabelecer as normas e as consequentes punições aos desvios sociais. Não só no Brasil, mas nas sociedades ocidentais. Então, quem foi julgado não foi o Doca. Quem foi julgada foi a Ângela. Ela foi condenada porque, na condição de mulher, ela tomou atitudes que eram consideradas erradas pelas normas patriarcais. Quer dizer, o julgamento, o resultado desse julgamento, na verdade, ele repercutiu fortemente na imprensa. Se a imprensa antes chamava ela de a Pantera Mineira, depois a imprensa recuou. Recuou a repercussão foi não apenas na imprensa brasileira, na imprensa também do exterior. Quer dizer, agora, mesmo o país estando sob uma ditadura militar nesse momento, existia um movimento de mulheres, existia um movimento feminista, e esse movimento, ele se manifestou. Surgiram diversos grupos de organizações feministas nas cidades, nas capitais do estado, sobretudo o Rio e São Paulo. Vale aqui citar uma organização que não é propriamente feminista, mas que teve uma influência importante, que é o Movimento Feminino pela Anistia. É um movimento que surgiu em 1975. Ele não tinha uma pauta feminista, mas levou muitas mulheres a se identificarem com o feminismo. Muitos grupos de mulheres vinculadas a associações de moradores, a clubes, associações de mães, começaram a enfocar temas ligados à especificidade de gênero, como creche, trabalho doméstico, sexualidade. A gente pode caracterizar o movimento feminista brasileiro dos anos 70 como fazendo parte de um amplo movimento heterogêneo, que articulava lutas contra formas de opressão das mulheres na sociedade com as lutas pela redemocratização do país. E foram essas mulheres, nesse momento, que reagiram ao resultado do julgamento do Dock Street. A reação delas, inclusive, desconcertou muitas personalidades masculinas que não esperavam essa reação. A começar pelo próprio advogado Evandro Lise Silva. Ele reclamou do movimento das mulheres que estava questionando o julgamento. Ele disse que aquilo era uma publicidade nunca vista. Ele chegou mesmo a protestar irritado, dizendo que aquilo é uma briga entre amantes que estava sendo transformada em um acontecimento nacional e que nada passara de um incidente. Mas houve quem defendesse Ângela. E aqui é incrível, porque um dos veículos de comunicação que defendeu Ângela foi a revista Veja. Aqui eu vou dar uma pequena passagem da Veja, aí nessa controvérsia, o julgamento. Cito: se Ângela foi viciada, se foi homossexual, se foi infiel, não cabe condená-la à morte. Se assim fosse a justiça, deveríamos então nos armar e sair matando os viciados, homossexuais e infiéis. Até nos matarmos, porque nenhum de nós é bonzinho a ponto de poder culpar os outros. Vocês vejam que isso é uma revista Veja, que na época tinha um grande prestígio. Até o poeta Carlos Drummond de Andrade saiu na defesa da Ângela Diniz. Ele escreveu uma crônica que ele diz o seguinte, cito: aquela moça continua sendo assassinada todos os dias e de diferentes maneiras. Então, foi no contexto do pós-julgamento que foi elaborado o movimento das mulheres, elaborou uma palavra de ordem que eu considero genial. A palavra de ordem é: quem ama, não mata. Então, muitas mulheres foram para as ruas protestar, isso em plena ditadura, contra a libertação de Dock Street, insistindo: quem ama, não mata. A palavra de ordem é genial, porque aqui o Doca, ele foi libertado exatamente, ele matou alegando amor. A defesa alegou isso, ele matou por amor. E o movimento das mulheres está dizendo o contrário: não, quem ama não mata. Então o protesto repercutiu de tal maneira
né, que houve um novo julgamento. Foi marcado para novembro de 1981. E dessa vez, a decisão do júri foi bem diferente. Não houve nada de legítima defesa da honra, nada disso. O que houve, sim, homicídio doloso qualificado. E Dock Street ele foi condenado a 15 anos de prisão. E, a partir daí, nenhum tribunal aceitou mais teses como a da legítima defesa da honra. Embora as mulheres continuassem sendo assassinadas por maridos e companheiros, o lema "quem ama não mata" se impôs na luta dos movimentos feministas, né, e por seus direitos civis. A gente pode dizer que as mudanças de valores sociais, elas são lentas, mas há episódios marcantes que desencadeiam movimentos políticos e sociais que são capazes de acelerar essas mudanças. Então, eu defendo que o marco na luta das mulheres pelo direito mais básico dos direitos civis, que é o direito à vida, foi o crime que vitimou Ângela Diniz e toda a repercussão jurídica no caso. Em particular, a recusa da tese da legítima defesa da honra no segundo julgamento do Dock Street. E, não casualmente, o episódio ocorreu no embalo da campanha pela anistia política decretada no primeiro ano do julgamento, 79. E, a partir daí, nenhum advogado ousou defender nos tribunais a tese da legítima defesa da honra. A tese de que quem ama não mata, ela foi vitoriosa, embora as mulheres continuassem sendo assassinadas. Bom, o segundo julgamento do Dock Street foi em 1981, início da década de 80. E ali, um grupo de mulheres criou uma organização importante na época, mas eu creio que é pouco estudada, chamado SOS Mulher. O SOS Mulher ele surgiu em diversas cidades brasileiras. O objetivo do SOS Mulher, notem que é uma organização da sociedade civil. São mulheres que não têm nada a ver com o Estado, elas que estão se organizando. O objetivo delas era fornecer assistência social, psicológica e jurídica às mulheres que sofriam violência doméstica. Elas amparavam essas mulheres, elas apoiavam essas mulheres. E a luta das integrantes do SOS Mulher era conscientizar as mulheres, né, e tornar a violência doméstica um tema político, e não, como era considerado até então, um problema privado. Aquela questão de briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Mete sim, tem que ter a colher do Estado. Era isso que elas estavam reivindicando. Políticas públicas, né, estatais, no sentido de coibir a violência doméstica. E a luta daquelas mulheres do SOS Mulher deu resultados. E aqui merece destaque a atuação e iniciativa do governador de São Paulo, Franco Montoro. Em 1982, foram eleitos 3 governadores chaves no processo de redemocratização do país. Foi Leonel Brizola, pelo PDT, no Rio de Janeiro, Tancredo Neves, pelo MDB em Minas Gerais, e Franco Montoro, pelo PSDB de São Paulo. O Franco Montoro ele tinha uma tradição que ele vinha da democracia cristã. E o Montoro, ele cria o primeiro conselho, né, o Conselho Estadual da Condição Feminina. É o primeiro conselho que trata de questões, não é, referentes à mulher no país. E criou também o Centro de Orientação Jurídica e Encaminhamento da Mulher. 2 anos depois, em 1985, o presidente José Sarney criou o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. Então, foram passos iniciais vindos do Estado no sentido de pensar o problema da violência doméstica, da questão da mulher. Não? Mas estamos ainda no âmbito dos conselhos, dos centros, etc. Questão prática veio no governo, também no governo de Franco Montoro. No governo dele, o secretário de Segurança, ele apresentou ao governador e ao movimento de mulheres o projeto de criação de delegacias especializadas em crimes contra a mulher, composta por policiais femininas. Então, em 1985, surgiu a primeira delegacia de polícia de defesa da mulher, existente no Brasil e em toda a América Latina. Foram 13 as delegacias de mulheres criadas no governo Franco Montoro, né, no estado de São Paulo. Cabe aqui uma curiosidade. O secretário de Segurança do Franco Montoro, o que propôs
a Delegacia das Mulheres, e que efetivou a Delegacia das Mulheres, foi o senhor Michel Temer. Bem, as organizações, aqui começam a surgir ONGs, as ONGs surgem aqui. Tá? Então, ONGs feministas aplaudiram a iniciativa, apoiaram a iniciativa, mas diziam que não bastava que as policiais fossem mulheres. Era necessário que elas fossem capacitadas profissionalmente a partir de uma perspectiva de gênero, ou seja, entender essa condição da mulher que sofre violência. Era necessária a capacitação delas. Agora, mesmo assim, as delegacias se multiplicaram. Outros estados adotaram o modelo paulista. Então, em 2008, já existiam, podiam ser contabilizadas 403 delegacias da mulher em todas as capitais do país. Elas representaram o principal serviço público de âmbito nacional para o enfrentamento à violência contra a mulher. Foi a primeira iniciativa. Se a primeira foi iniciativa de âmbito da sociedade civil, que foi o SOS Mulher, aqui, a primeira política pública, além dos conselhos que foram feitos antes, foi a Delegacia da Mulher. E a Constituição de 88 foi o maior avanço jurídico nos direitos de cidadania das mulheres. A gente, quando fala que a Constituição de 88 foi um grande avanço, a Constituição cidadã, muitas vezes as pessoas não dão importância dessa Constituição. A Constituição ela garantiu a igualdade de homens e mulheres em direitos e obrigações. E determinou que os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos pelo homem e pela mulher. Porque não era assim. Não era assim. O Código Civil de 1916, ele dizia, quer dizer, quando a mulher se casava, ela perdia a sua autonomia jurídica. Ela ficava subordinada ao homem. Ela não podia, por exemplo, para trabalhar, ela necessitava da autorização do homem. Para receber herança ou doar doar uma herança, ela tinha que ter autorização do marido. Isso só foi mudar com o Estatuto da Mulher Casada em 1962. Mesmo assim, com muitos limites. Aqui existia, o Estado, até a Constituição de 88, ele só reconhecia o matrimônio do cartório civil. A pessoa tinha que casar no cartório. Se não casasse no cartório, se apenas morasse junta, como grande parte da sociedade brasileira fazia, o Estado não reconhecia. O Estatuto era chamado de concubinato. E o concubinato era assim. A mulher ficou numa posição extremamente frágil, porque o concubinato, a mulher, por exemplo, se o marido morresse, ela não recebia pensão. Não tinha pensão, porque o Estado não reconhecia. Se o marido morresse, ela não tinha direito à herança. O Estado não reconhecia. Então, muitas vezes, mulheres que viveram 20 anos, 30 anos com o seu marido, o marido morria, ela tinha que entrar na justiça pedindo indenização. Para ter a pensão do marido, ela tinha que pedir indenização. Indenização por quê? E a justiça dava, às vezes, ou não, dependia do juiz. Indenização, a expressão era, não é? Indenização por serviços sexuais prestados. Quer dizer, vocês notem que isso é uma humilhação. Quer dizer, a mulher é reduzida à condição de prostituta. Ou então, houve uma pressão tão grande na justiça, que mudou o termo. Passou a ser indenização por serviços domésticos prestados. Quer dizer, indenização por ser empregada doméstica. Mas o juiz também podia não dar. Ele poderia conceder, como poderia não conceder. Então, a Constituição de 88, ela acabou com isso. O que era concubinato transformou-se no que é hoje a união civil estável, que a mulher tem os mesmos direitos, como se fosse casada no cartório. Quer dizer, há um grande avanço na Constituição que muitas vezes não se dão a devida conta. Mas estamos tendo avanços, mas houve também retrocessos. A conquista da cidadania não é algo evolutivo. Ganha-se, mas também pode-se recuar. Aqui, em 1990, surgiram os chamados juizados de pequenas causas, e que eles foram transformados, em 95, em juizados especiais cíveis e criminais.
Então, problemas relativo à violência doméstica deixou do âmbito da Delegacia da Mulher e foi para o GCRIM, que eu vou abreviar, o Juizados Especiais Cíveis e Criminais. E o GCRIM, quer dizer, a partir de 95, não é, a violência contra a mulher que sofreu uma violência, era espancada, enfim, ela ia no GCRIM. E ali, o que ela encontrava, quer dizer, enquanto na Delegacia da Mulher ela podia ter um amparo de policiais femininas que estavam ali à disposição para auxiliá-la, o GCRIM é formado por juízes do sexo masculino, que não tinham nenhuma conscientização da questão, da especificidade da violência contra a mulher. E o objetivo desses juízes era a reconciliação. O que não devia acontecer, porque a violência doméstica não se pode tratar como um termo de reconciliação do casal. Reconciliação é do interesse do agressor. O agressor quer a reconciliação exatamente para agredir novamente. É isso que ele quer. Então, aqui em 95, com a transferência do caso da violência doméstica para esses juizados, o que houve foi um retrocesso. Muito bem. É nesse contexto, em 1976, uma outra mulher, Maria da Penha Fernandes, ela se casou com um colombiano chamado Marco Antônio Heredia Viveros. Eles faziam pós-graduação em farmácia na USP, estavam construindo a vida, se formaram, foram para Fortaleza, e tiveram 3 filhas. E assim que o Marco Antônio era um homem muito amável, muito delicado, mas assim que ele se estabilizou profissionalmente e conseguiu a cidadania brasileira, ele se transformou. Ele se tornou um homem violento com a Maria da Penha e com as filhas, e tornou-se uma outra pessoa. Em 1983, enquanto Maria da Penha dormia, Marco Antônio disparou um tiro de revólver nas costas dela. O tiro resultou em lesões irreversíveis na terceira vértebra torácica. Ela perdeu os movimentos da terceira vértebra para baixo, como também perdeu o equilíbrio emocional. Vocês imaginem, levar um tiro na coluna e perder os movimentos. O Marco Antônio disse que foi um ladrão que entrou dentro de casa e deu um tiro na mulher. A polícia, evidentemente, que não acreditou nisso. A Maria da Penha passou por 2 cirurgias, vários tratamentos, e ao retornar para casa, ela se tornou, na verdade, refém do marido. Ela passou a viver uma espécie de cárcere privado, enquanto as meninas sofriam violências físicas. O pai, o Marco Antônio, espancava as meninas. E durante um banho, o Marco Antônio tentou eletrocutá-la. Vocês imaginem, uma pessoa que não tem movimentos, vai tomar banho numa banheira, o sujeito ainda vem para eletrocutar. Ela começou a gritar desesperada. E o problema grave com a Maria da Penha era sair de casa. O Marco Antônio ameaçou ela por escrito, afirmando que se ela saísse de casa, ela perderia a guarda das meninas. E poderia perder mesmo. Quer dizer, ela estava muito sem saída, ela não tinha quem recorrer. Embora aí ela contasse com o apoio dos familiares e dos amigos que estavam, evidentemente, a par de tudo que acontecia. A investigação policial sobre o crime de Marco Antônio começou em junho de 1983, que foi o mesmo ano do crime. O julgamento dele foi em 1991, ou seja, 8 anos após dar o tiro em Maria da Penha. Marco Antônio foi condenado a 15 anos de prisão, mas os advogados imediatamente entraram com recurso e ele saiu livre do tribunal. No ano seguinte, o Tribunal de Justiça anulou o julgamento. O segundo julgamento demorou mais 5 anos para ocorrer. Foi em 1996. Ele foi condenado pelo crime, mas os advogados alegaram que houve irregularidades processuais e Marco Antônio continuou em liberdade. Então, em 1988, Marco Antônio ainda estava livre pelo crime que cometera em 1983, ou seja, 15 anos de impunidade. Então, naquele ano, 2 importantes organizações que tratam dos direitos humanos
né? Uma delas é o Centro para a Justiça e o Direito Internacional. E a outra é o Comitê Latino-Americano do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher. Eles levaram o caso da Maria da Penha à Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA, Organização dos Direitos dos Estados Americanos. A denúncia relatava graves direitos de violação dos direitos humanos sofridos por Maria da Penha, e cabe aqui lembrar, só um parêntese, o Marco Antônio somente foi preso, julgado e preso 19 anos e meio após o tiro, e foi preso em 2002, e mesmo assim ficou apenas 2 anos no presídio. Então, o governo, a OEA, ela acusa o governo brasileiro de violação dos direitos humanos de Maria da Penha, né, e da impunidade do agressor. O governo brasileiro, até então, tinha assinado vários tratados internacionais sobre direitos humanos e violência e discriminação contra a mulher. Mas, no caso de Maria da Penha, permanecia inerte. Nós estamos aqui no governo Fernando Henrique Cardoso. Então, o Estado brasileiro foi acusado pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA pela violação dos direitos humanos sofridas pela Maria da Penha, pela obstrução do direito de justiça e pelos anos de impunidade do Marco Antônio. E naquele momento, em 1998, o Brasil não tinha apenas uma Maria da Penha, ele tinha muitas Marias da Penha. E essas Marias da Penha estavam sofrendo na violência, e o motivo é pelo gênero, por elas serem mulheres. Então, setores da sociedade brasileira reagiram. Assim como lá atrás, no caso do Dock Street, reagiram, aqui também reagiram. Porque, afinal de contas, Maria da Penha não teve acesso à justiça, não teve acesso à proteção judicial, não teve a garantia de seus direitos como ser humano garantido. A integridade física, que é um dos mais elementares direitos civis, foi simplesmente desconhecida. Então, em 2002, várias ONGs se reuniram com uma espécie de um consórcio de ONGs com o objetivo de formular uma lei que combatesse a violência doméstica. Eu vou ler aqui que ONGs são essas. Uma não é uma ONG, uma é o Comitê Latino-Americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher. Mas as outras são, eu vou ler. Centro Feminista de Estudos e Assessoria. Advocacia Cidadã pelos Direitos Humanos. Ações de Gênero, Cidadania e Desenvolvimento. Cidadania, Estudo, Pesquisa, Informação e Ação. E Assessoria Jurídica e Estudos de Gênero. Vocês vejam aqui que essas ONGs, elas estão juntando mulheres juristas, ou mulheres que são juristas. Então, o que elas estão defendendo são os direitos humanos e a proteção da mulher contra a violência doméstica. E aqui, em março de 2004, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva instituiu um grupo de trabalho interministerial, que recebeu os subsídios desse consórcio de ONGs para debater uma legislação que coibisse a violência doméstica contra as mulheres. Então, a discussão se estendeu com integrantes dos poderes legislativo e executivo, quer dizer, o consórcio de ONGs com funcionários do alto escalão do executivo e do poder legislativo, e também os resultados que iam sendo levantados eram abertos ao debate público. E aí surge um projeto de lei que foi originário desses debates, que foi aprovado por unanimidade pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Então, no dia 7 de agosto de 2006, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a Lei 11.340, que ficou conhecida, a lei recebeu o nome de Lei Maria da Penha. Notem que a gente costuma falar muito em democracia participativa. Aqui está um exemplo de democracia participativa. Ou seja, setores da sociedade civil identificam o problema, têm indignação com o problema,
né, formulam um projeto, debatem um projeto, isso vai para o âmbito do Estado, há um debate, né, com integrantes dos poderes da República, isso vai para debate público, surge um projeto de lei, e esse projeto de lei é aprovado por todos. Quando eu falo todos, não é apenas a Câmara dos Deputados, Senado Federal, mas aprovado também pelas maiores interessadas, que foram as organizações das mulheres. Isso é um exemplo de democracia participativa. Então, a luta, aí eu quero chamar a atenção, a luta das militantes femininas lá de trás do SOS Mulher, ainda nos anos 80, para tornar a questão da violência contra a mulher uma questão política, foi absolutamente vitoriosa. Não é? Quer dizer, a luta delas foi assim, coroada do mais absoluto êxito. E a Lei Maria da Penha, ela tipifica e define, né, a violência familiar e doméstica contra a mulher em 5 dimensões. É a violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. A lei estabelece que a violência doméstica independe de classe social, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade ou religião. A lei institui políticas públicas de assistência e prevenção, né, criando as delegacias de atendimento à mulher. Aquelas delegacias lá de trás foram criadas pelo Fernando Montoro, são transformadas em delegacias de atendimento à mulher. Né, e articulando o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública, com as áreas de segurança pública, assistência social, saúde, educação, trabalho e habitação. Há uma articulação de todos esses órgãos no sentido da defesa, né, da mulher contra a violência doméstica. Ela instrui, a lei também instrui como a autoridade policial deve atender a mulher vítima de agressão. Estabelece medidas protetivas de urgência na defesa da mulher agredida contra o homem agressor. E define, né, a lei ainda define, né, a violência doméstica e familiar contra a mulher como violação dos direitos humanos. A lei alterou o Código de Processo Penal e foi inovador em diversos aspectos. Né? Então, os agressores podem ser presos em flagrante delito ou podem ter a prisão preventiva decretada no caso de risco à integridade física ou psicológica da mulher. A lei também alterou a lei de execuções penais. Ela permite, né, que o juiz determine o comparecimento obrigatório do agressor a programa de recuperação e reeducação. Quer dizer, a Lei Maria da Penha, ela não tem apenas o sentido punitivo, mas também educativo e preventivo. Até mesmo a maneira de conceituar a pessoa que sofreu a violência foi alterada. A denominação vítima, que é corrente no jargão jurídico, foi substituída pela expressão mulheres em situação de violência. A lei também tirou do GCRIM, os Juizados Especiais Civis e Criminais, a competência para julgar crimes de violência doméstica contra a mulher, impedindo qualquer solução conciliatória. Né? Então, cada Estado, né, passou a dispor de um juizados, aí são vários, né, juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, quer dizer, juizados especializados nesse tipo, né, de crime. Né? Então, além do serviço da Defensoria Pública e da assistência judiciária gratuita. E durante todo o processo, essa mulher, ela tem o direito de ser acompanhada por um advogado. Até a promulgação da Lei Maria da Penha, a punição para a violência contra a mulher era, por exemplo, pagamento de multas. Ou a pena, né, por agressão podia ser, no máximo, de 1 ano de prisão. Com a nova lei, né, a pena passou a ser de até 3 anos de prisão. E mais, com a Lei da Maria da Penha, quer dizer, é uma coisa muito... Ela vai se ramificando, é uma coisa que se ramifica. Começa num projeto, né, e vai tomando outras proporções. Né? A pena... houve uma contínua especialização do Ministério Público na temática da violência contra a mulher. Foram criadas promotorias especializadas nessa temática. Em 2005, foi criado a Central de Atendimento à Mulher em Situação de Violência. É o telefone 180, atendendo 24 horas por dia, todos os dias,
é um telefonema gratuito e confidencial. Né? O 180 recebe também chamadas, né, gratuitas de 16 países. Né? A lei também criou o Observatório de Implementação da Lei Maria da Penha, cujo objetivo é coletar e analisar informações para a efetiva aplicação da lei. Vários estados, eu estive vendo isso na internet pesquisando, vários estados criaram as chamadas Rondas Maria da Penha. Ronda Maria da Penha, né, são policiais, né, da Polícia Militar, especializados em crimes de agressão contra a mulher, né, cuja função deles é visitar a mulher que sofreu violência para saber a situação dela. Se ela sofreu nova violência, se ela vem sendo ameaçada. Né? Essas rondas de Maria da Penha estão em vários estados da federação, e não apenas nas capitais, mas em muitos municípios do interior. Sem contar, né, eventos que várias prefeituras promovem, como a Semana Maria da Penha, que nas escolas públicas e privadas há uma discussão sobre a questão da violência contra a mulher. Aqui um adendo, né, quando o Dr. Street sai absolvido no primeiro julgamento, havia uma multidão na praça aplaudindo ele em uma grande faixa. Doca, Cabo Frio está contigo. E, atualmente, a cidade de Cabo Frio promove a Semana Maria da Penha, debatendo o crime contra a mulher nas escolas. Bom, segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, a lei pegou, como se costuma dizer. A concessão de medidas protetivas cresceu entre 2016 e 2018, cresceu 35%. Isso significa o seguinte, é uma média de 922 mulheres atendidas por dia, ou uma a cada 2 minutos. Quer dizer, o aumento desses números significa que muitas mulheres passaram a tomar a iniciativa de denunciar os seus agressores, o que demonstra que a Lei Maria da Penha tornou-se paulatinamente conhecida, não apenas pelas mulheres, mas pelos homens também. Eles sabem que a lei é dura. Aqui eu cito, né, o juiz auxiliar do Conselho Nacional de Justiça, Rodrigo Capês, em que ele diz que uma das maiores virtudes da Lei Maria da Penha foi conscientizar sobre a violência contra a mulher. Aqui eu faço uma citação do juiz, cito. A violência acabava sendo naturalizada. A mulher muitas vezes não conseguia entender como havia violência no ato de ofender, de humilhar. A grande vantagem de 2006 para cá é a conscientização da vítima de que ela não é um objeto. Bom, a Lei Maria da Penha, 2016, sem dúvida, ela foi um grande avanço em termos civilizacionais. No entanto, a violência contra a mulher no Brasil não diminuiu. Segundo dados do mapa da violência no Brasil, demonstra que são taxas ascendentes de mulheres vítimas de homicídio entre 1980 e 2013. Entre 1980 e 2013, o aumento foi de 252%. Um dado que me deixou estarrecido foi que, atualmente, o Brasil ele ocupa o 5º posto na escala mundial de agressão contra as mulheres. O Brasil só fica atrás de El Salvador, Colômbia, Guatemala e Rússia. À frente dos países muçulmanos, em que muitos deles têm legislação muito restritiva sobre a mulher. Quer dizer, são dados assim que, né, exigem uma reflexão. Então, diante, né, do grave problema da violência familiar e doméstica contra as mulheres, alguns países adotaram o conceito de femicídio ou feminicídio. Essas duas expressões, que significam uma coisa, elas designam, né, o assassinato misógino de mulheres. O conceito de femicídio ou feminicídio foi utilizado pela primeira vez por uma norte-americana chamada Diane Russell. Ela utilizou essa expressão em 1976, quando ela discursou no Tribunal Internacional sobre Crimes contra as Mulheres em Bruxelas. Ela fez um estudo sobre agressão contra as mulheres em situação de guerra, analisando, não é, a questão do Líbano. Não é? Então, para ela, femicídio é, cito, assassinato de mulheres por homens motivado pelo ódio, desprezo, prazer ou sentimento de propriedade. Não é? Então,
O que ela quer dizer é que na relação que os homens estabelecem, né, com as mulheres, seja na vida privada ou na vida pública, o autoriza a usar a violência, inclusive o assassinato, para fazer valer a sua vontade. Então, o feminicídio é parte do mecanismo de perpetuação da dominação masculina. Vale aqui ressaltar que Diana Russell, ela inventou uma palavra nova em inglês que não existia, femicides. Né? Então, com o passar dos anos, femicides, ela foi traduzida tanto na língua castelhana quanto na língua portuguesa por femicídio ou feminicídio. Mas os estudiosos hoje, pelo menos no Brasil, preferem a grafia feminicídio, para não confundir com a outra palavra, que é homicídio. Quer dizer, homicídio é uma briga de trânsito, se sai e mata o outro. Isso é um homicídio. Feminicídio é diferente, é um homicídio, mas é um homicídio não, do homem contra a mulher, por ela ser mulher. Então, a palavra feminicídio, né, se a Diana Russell criou a palavra em 1976, ela só entrou no vocabulário latino-americano nos anos 90. Nos anos 90, começou a acontecer na cidade mexicana de Juárez, no México, uma série de agressões contra mulheres. Né? Eram verdadeiras atrocidades que aconteciam na cidade de Juárez. Né? Mulheres assassinadas, mulheres estupradas, mutiladas, desfiguradas. Era uma série de barbaridades que começou a acontecer contra as mulheres. E aqui uma personagem, a Marcela Lagarde, ela, Lagarde, antropóloga, e era uma parlamentar. Não sei se é exatamente deputada ou senadora, mas era uma parlamentar e antropóloga. Ela é muito influenciada pelo pensamento da Diana Russell. Ela traduziu a palavra em inglês femicide, né, para a forma castelhana, né, feminicídio, para compreender o que estava acontecendo, né, na cidade de Juárez. E a Lagarde, então, ela liderou, né, uma comissão especial para investigar crimes contra mulheres, não apenas na cidade de Juárez, né, mas no México. Né? E os números, os casos de violência que a comissão chegou, assim, foram alarmantes, né, foram verdadeiramente assustadores. Né? Como assim, as mulheres mexicanas sofriam, né, com a violência doméstica. E aí, né, ao final, a comissão, presidida pela Lagarde, né, produziu um relatório. Eu vou ler parte do relatório aqui, porque eu acho muito importante. Né? Um pouquinho grande, mas é importante. Diz o relatório. O feminicídio é uma das formas extremas de violência de gênero e está conformado pelo conjunto de feitos violentos misóginos contra as mulheres, que implica na violação de seus direitos humanos, atenta contra sua segurança e põe em risco a sua vida. Culmina no assassinato de algumas meninas e mulheres. Há infinidade de sobreviventes. O feminicídio se consuma porque as autoridades, omissas, negligentes ou em conluio com os agressores, exercem sobre as mulheres violência institucional, a obstaculizar seu acesso à justiça e, com ele, contribuem para a impunidade. O feminicídio acarreta a ruptura parcial do Estado de Direito, já que o Estado é incapaz de garantir a vida das mulheres, de respeitar seus direitos humanos, de atuar com legalidade e fazer respeitar, de procurar e administrar a justiça e prevenir e erradicar a violência contra o que ocasiona. O feminicídio é um crime de Estado. Quer dizer, é muito interessante o final desse relatório, porque não é apenas um crime do homem contra a mulher, mas é um crime, não é, do Estado. O Estado é responsável por isso. Então, o feminicídio, ele é comum, né? Aí eu trabalho de vários estudiosos, o feminicídio é comum em sociedades patriarcais, nas quais as mulheres são submetidas ao controle masculino, maridos, pais, irmãos, familiares, namorados ou mesmo desconhecidos, e o que resulta no sentimento de posse do homem sobre as mulheres e na culpabilização daquelas que não cumprem os papéis de gênero, não é? E a punição pode ser, inclusive, a morte. Então, em 2013, durante o governo da presidente Dilma Rousseff, foi instituído o programa chamado Mulher Viver Sem Violência. O objetivo é integrar os serviços públicos especializados
direcionados a acolher e proteger mulheres em situação de violência. Surgiu a Casa da Mulher Brasileira e foi ampliada a Central de Atendimento às Mulheres, do número 180. O Ministério da Saúde instituiu o Serviço de Atendimento Integral às Pessoas em Situação de Violência no âmbito do SUS. E, em março de 2015, a presidente Dilma Rousseff assinou a Lei 13.104, alterando o Código Penal, incluindo feminicídio como crime hediondo. A nova legislação condena a discriminação, a violência e o homicídio da mulher pelo fato de ela ser mulher. Os casos mais graves são as mortes que ocorrem majoritariamente no contexto doméstico familiar, mas a legislação garante que menosprezo ou discriminação também sejam configuradas como feminicídio. O relatório final da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito sobre a Violência contra a Mulher no Congresso Nacional definiu de forma precisa o que é feminicídio, aqui no caso brasileiro. Diz o seguinte: o feminicídio é a instância última de controle da mulher pelo homem, o controle da vida e da morte. Ele se expressa como uma afirmação irrestrita de posse, igualando a mulher a um objeto, quando cometido por parceiro ou ex-parceiro, como subjugação da intimidade e da sexualidade da mulher por meio da violência sexual associada ao assassinato, como destruição da identidade da mulher pela mutilação ou desfiguração do seu corpo, como aviltamento da dignidade da mulher, submetendo a tortura ou a tratamento cruel e degradante. Então, a lei assinada pela presidente Dilma torna o feminicídio crime qualificado. O feminicídio foi adicionado à lista de crimes hediondos. Crimes hediondos são aqueles considerados de extrema gravidade e que geram aversão na sociedade. E exatamente por isso eles recebem penas mais rigorosas que os outros crimes. A pena de reclusão é de 12 a 30 anos de cadeia. 30 anos, como vocês sabem, é o máximo permitido na legislação brasileira. Bem, para terminar, eu quero dizer que em 1979, quando as mulheres protestaram no primeiro julgamento de Dock Street e defenderam o lema "Quem ama não mata", até a lei do feminicídio de 2015, muitas reivindicações, lutas, avanços, retrocessos, discussões e negociações ocorreram. Trata-se de uma história, é a história das mulheres brasileiras para garantir os seus direitos básicos. Não é casual que eu usei, não é que eu parti do caso da Ângela Diniz, que é o direito à vida, e o caso da Maria da Penha, que é o direito à integridade física e psicológica. Bem, avanços ocorreram, muitos. Mesmo assim, as mulheres continuam sendo assassinadas por maridos, companheiros, pais, irmãos, parentes, namorados. O jornal Folha de São Paulo, ele fez um trabalho baseado no sistema de informações de agravos de notificações do Ministério da Saúde. Aqui os jornalistas analisaram 1.400.000 notificações entre 2014 e 2018. E os números são impactantes. Entre 2014 e 2018, a cada 4 minutos, uma mulher sofreu agressão, conseguindo sobreviver. Somente em 2018, foram registrados 145.000 casos de violência física, sexual, psicológica, entre outros tipos de agressões contra as mulheres. O agressor, em geral, é a pessoa próxima a elas, como pai, padrasto, irmão, filho, mas, sobretudo, marido, namorado, ex-marido, ex-namorado. Sendo que 70% dos casos, as agressões ocorrem na própria residência da vítima. Os dados eles não são completos devido à subnotificação e aos casos não registrados, mas, mesmo assim, os números são impressionantes. As informações divulgadas no Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2019, ano passado, revelam números ainda mais assustadores. Entre 2017 e 2018, houve queda de 10% no número de homicídios do país,
mas houve um crescimento de 4% no feminicídio. Quer dizer, cai o número de homicídios em 10% e sobe em 4% o número, né, de feminicídios. Entre as mulheres agredidas ou assassinadas, eu vou arredondar os números, 61% delas são negras, 71% estudaram até o ensino fundamental, 30% têm entre 30 e 39 anos, 89% das agressões são cometidas por ex-companheiros ou atuais, e 66% dos casos ocorrem na residência da mulher. A maioria das mulheres que sofrem agressão são mulheres negras, pobres e jovens. Bem, evidentemente que a aplicação da legislação é falha. Evidentemente que os governos estaduais não cumprem suas obrigações para garantir a segurança das mulheres ameaçadas. Evidentemente, o Poder Judiciário é lento. O aparato policial brasileiro é despreparado para lidar com mulheres em situação de violência. Há de se considerar também o medo que as próprias mulheres sentem, né, de denunciar as violências que sofrem. Muitas vezes elas adquirem coragem de denunciar os agressores porque a violência atinge os próprios filhos. Tudo isso deve ser considerado. Mas há também elementos culturais fortemente entranhados na sociedade brasileira e que também devem ser incluídos na análise. O machismo, que alimenta a crença da superioridade do homem sobre a mulher, a misoginia, que expressa o ódio patológico à mulher, a violência, que domina o cotidiano da vida social no país, se estendendo às mulheres. Eu poderia terminar por aqui, mas saiu uma notícia muito recentemente que me obriga a comentar com vocês. É uma notícia que saiu no jornal Estado de São Paulo, né, muito pequena, e depois foi replicada em outros meios de comunicação. Não há muitos dados para a gente avaliar. Eu acho que isso foi proposital, eu acho que o jornal não queria revelar, enfim, dados pessoais. O que se sabe é o seguinte: em maio de 2016, em uma pequena cidade próxima a Belo Horizonte, não se sabe qual cidade, um casal se separou. Não se sabe a idade do casal, deles, não se sabe quanto tempo estavam casados. O que se sabe é que, uma semana depois da separação, o homem descobriu, né, que a mulher tinha um outro relacionamento. Então, ele se armou de uma faca, foi atrás da mulher e a esfaqueou. Esfaqueou nas costas e na cabeça. Ela foi atendida no hospital, ele foi preso e, em depoimento do delegado, ele disse o seguinte, cito: "Vi várias conversas amorosas no celular dela. Sou trabalhador, não posso aceitar de forma alguma uma situação humilhante como essa." No ano seguinte, 2017, ele foi a julgamento. E no tribunal do júri, né, o advogado de defesa minimizou a agressão à faca. Ele disse que a mulher foi no hospital, fez um curativo, se tratou, voltou para casa, não foi nada demais. Né? E ele disse, é uma história entre marido e mulher. Quer dizer, ele está privatizando a agressão. E recorreu, por incrível que pareça, ele recorreu à tese da legítima defesa da honra. A mesma tese utilizada pelo advogado Evandro Guiz e Silva na defesa de Dock Street lá atrás, em 1979. Devido à infidelidade da mulher, o advogado argumentou, cito, o homem ficou aborrecido, se sentiu desonrado. Pois bem, os jurados, no tribunal do júri, absolveram o agressor por unanimidade. O Ministério Público de Minas Gerais não aceitou a decisão e recorreu ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, pedindo anulação do julgamento. A solicitação foi atendida e foi referendada pelo Superior Tribunal de Justiça de Minas Gerais. As duas cortes entenderam que a absolvição contrariava as provas reunidas no processo. Então, desse modo, as duas cortes estaduais decidiram que deveria ocorrer um novo julgamento. Só que o caso chegou ao Supremo Tribunal Federal. Em setembro de 2020, quer dizer, 2 meses atrás, a primeira turma do STF discutiu o caso e o resultado foi a não aceitação de novo julgamento, mantendo a absolvição do agressor por 3 votos a 2.
os ministros Marco Aurélio Mello, Dias Toffoli e Rosa Weber alegaram que o tribunal do júri é soberano e sua decisão não pode ser modificada. Eles citaram o artigo 5º da Constituição, inciso 38. E aí votaram pela manutenção do julgamento. O ministro Alexandre de Moraes votou contra. Ele alegou que não se pode dar a um corpo de jurados poder ilimitado, sem possibilidade de revisão. Já o ministro Luiz Roberto Barroso, ele afirmou que não quer viver em um país onde os homens possam matar as mulheres por ciúme ou ficarem impunes. Sob o argumento da legítima defesa da honra, o ministro Barroso avaliou o seguinte, cito, não parece que no século XXI essa seja uma tese que possa ser sustentada. Então, as lutas pelos direitos civis e a construção das instituições de combate à violência contra a mulher ao longo de 40 anos no Brasil parece se perder com a decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Nós retornamos, assim, de onde começamos, em 1979. Muito obrigado. Jorge, muito obrigado pela excelente apresentação. Eu retornei aqui, né? Muito obrigado, Jorge. Tenho certeza que nós temos muitas perguntas. Aqui no chat já temos algumas, mas eu vou deixar à vontade. Imagino também que outras pessoas queiram se manifestar também com o microfone, com a câmera aberta. Eu vou interromper, então, agora a gravação para que a gente inicie essa rodada de perguntas. Só um segundo, interrompendo, então, a gravação.